Pega uma criança de 5 anos e você tem 99,99% de chance de encontrar uma pessoa curiosa, perguntadeira e que fica enlouquecida de alegria de aprender qualquer coisa. Pula 10 anos para frente. Agora, você tem de 70 a 80% de chances de encontrar um adolescente que odeia estudar. Essa, para mim, é a prova mais cabal de que tem coisas muito, muito, muito erradas no sistema de ensino tradicional. Porque aprender é o que nos fez humanos. Como animais, nós não somos grandes, não somos rápidos, não temos garras afiadas, nosso olfato é péssimo. A gente não tem nada que poderia garantir a nossa sobrevivência por tanto tempo, exceto a capacidade de aprender e se adaptar a novas situações. Se você parar para pensar, tudo que é extremamente importante para a nossa sobrevivência está ligado, de alguma forma, ao prazer. Por exemplo, a gente, quando bebe uma água que está com muita sede, a gente sente prazer. A comida está muito ligada ao prazer. A sexualidade está ligada ao prazer, que tem a ver com a continuidade da espécie. E a aprendizagem também está ligada ao prazer. É por isso que aquela criança lá, ela fica extasiada quando aprende uma coisa nova. Então, na minha opinião, uma instituição que faz com que você perca o prazer de aprender, ela não só está te tirando um prazer, mas está te desumanizando. Bom, se você está chegando agora, eu sou a Ana Lopes, fundadora da Mais Aprendizagem, e o meu objetivo aqui é fazer com que você reencontre esse prazer de aprender. E no vídeo de hoje eu vou abordar essa questão diretamente. Como que você faz na prática para recuperar a sua vontade de aprender? Só para você ter uma ideia do que vem por aí no vídeo, o que acontece durante esses anos de escolarização? É que a escola cria uma série de situações que geram experiências negativas para as pessoas. Então as pessoas vão associando, dia após dia, o ato de estudar com uma experiência não prazerosa, com a ausência de prazer ou até com a dor psicológica, na maioria dos casos. E o que a gente tem que fazer, se a gente quiser recuperar o nosso prazer de estudar, é criar uma série de experiências que provem para o nosso cérebro que estudar é legal. Porque estudar é legal. O objetivo de estudar é aprender. E aprender é uma coisa que está na nossa natureza. É prazeroso. Vamos lá para o vídeo? Então, esse vídeo é bem prático. A gente vai descobrir algumas maneiras de criar novas associações entre estudo e prazer, já que você teve uma vida inteira de escolarização para associar o estudo à dor, ao sofrimento, à bronca, à vergonha, ou seja, você criou uma série de associações negativas. E o que você tem que fazer agora é criar situações em que você cria associações positivas com o ato de estudar. Ok? Então, vamos ver que tipo de coisas a gente pode fazer. Uma das coisas mais simples de fazer é você criar mecanismos de motivação extrínseca. Ou seja, uma motivação que não tem exatamente a ver com a tarefa, com o material que você está estudando, ou com o tipo de coisa que você está fazendo para aprender. Ela é externa a você e a tarefa. Normalmente, ela não é a melhor maneira de você estimular alguém a aprender coisas acadêmicas, porque quando a coisa é muito intelectual, a motivação intrínseca é mais eficiente. Isso é coisa da ciência cognitiva, tá? Mas em alguns casos, a gente conseguindo usar de forma bem inteligente a motivação extrínseca, a gente consegue criar situações de prazer que a gente vai associar com situações de estudo. A gente consegue criar emoções prazerosas que vão ser associadas com situações de estudo. Vamos ver algumas dessas maneiras. Uma delas são os mini prêmios, coisas que você pode fazer todo dia. Esses mini prêmios, preferencialmente, vão acontecer durante o próprio estudo ou logo em seguida. Quanto mais perto você conseguir juntar o ato de estudar com a situação, com o prêmio que você vai ganhar, mais forte é essa associação no seu cérebro.
Então, por isso durante, né? Então, uma coisa legal é, por exemplo, se você gosta muito de café ou de chá, você, na hora que vai sentar para estudar, pegar uma xícara de café e tomar. Dá para fazer isso de tempos em tempos, renovar o café, mas não é para exagerar, porque café demais pode gerar ansiedade, tá? Mas dentro das quantidades normalmente aceitas, aí, de 3 a 4 xícaras por dia no máximo, você pode usar isso como um estimulante. Não precisa ser só café. Pode ser uma balinha, pode ser alguma coisa que estimule os seus sentidos. Uma balinha pequenininha, alguma coisa assim. Tá? Ou você pode tomar o café em seguida. Você pode estudar por 1 hora e depois vai lá e toma uma xícara de café como recompensa. E se você fizer isso durante vários dias, várias vezes, se isso virar um hábito, você acaba criando essa associação positiva e reforçando essa associação todos os dias. Isso é uma maneira simples, básica, de você criar associações positivas com o estudo. Outra maneira são os grandes prêmios. Os prêmios maiores, alguma coisa assim que você quer muito, uma coisa que custa caro, uma coisa que vai levar muito tempo, ou que envolve um certo esforço, para você conseguir se dar esse grande prêmio, você espaça mais. Não pode ser uma coisa que você faz todo dia, mas vale a pena você investir em alguns deles. Normalmente, para você se dar um grande prêmio, você tem que alcançar alguma coisa. E para você saber se você alcançou, normalmente a gente usa rastreadores. Por exemplo, eu vou me comprometer a ler meia hora por dia, todos os dias esse mês. Esse mês tem 31 dias, eu fiz um desenho bonitinho aqui de 31 peças de quebra-cabeça, e cada dia que eu conseguir ler pelo menos meia hora, eu vou lá e faço um colorido no meu quebra-cabeça. Eu posso desenhar isso aqui na minha agenda, ou numa folha de caderno, numa folha solta que fique dentro de algum lugar e tal. Do livro que eu estou lendo, alguma coisa assim. Ou eu posso usar rastreadores em aplicativos. Tem muitos aplicativos para rastrear hábito, né? E aí você pode usar isso como um rastreador de tempo que você levou lendo, ou estudando, ou fazendo exercícios de matemática, seja o que for. E aí, quando você completar uma certa meta, aqui no caso seria o mês inteiro, 31 dias, e aí você tem que definir as suas próprias regras, se vai ser seguido, se você vai descansar no domingo, alguma coisa assim. Mas, e quantos dias vai valer esse prêmio aqui? Aí, depois que você conseguiu chegar à sua meta, você vai lá e se dá um prêmio, que pode ser ir numa pizzaria, ir no cinema, comprar aquele chocolate caro que você nunca compra, pode ser qualquer coisa que você considere uma coisa muito boa, tá? E aqui você tem duas coisas atuando. Uma na motivação intrínseca, que você vai vendo o progresso aqui. Poxa, eu consegui mais um dia, mais um dia, mais um dia. E essa sensação de progresso é um dos pilares da motivação intrínseca. Se você quiser entender um pouco mais disso, tem um vídeo aqui no card para você dar uma olhada em mecanismos para melhorar a sua motivação intrínseca. E você tem a motivação extrínseca, que é o grande prêmio, que você definiu antes. Tá? Agora, atenção na hora de definir a meta. Não associe o prêmio à nota. A escola já abusa da nota. A nota é um motivador extrínseco. E a maioria das escolas usa a nota como regulador de comportamento, prêmio, castigo, não sei o quê, tudo menos avaliação da aprendizagem, né? Então, não use, não caia nesse erro também de usar a nota como uma condição para você ganhar o prêmio. O que você tem que fazer é usar a execução. Ou seja, eu consegui estudar 31 dias sem parar aquela matéria chata? Isso foi uma grande coisa. Se eu vou tirar 10 ou não na prova é outra história. Mas se eu conseguir estudar de uma forma honesta, realmente me fazendo o meu melhor esforço, é isso que eu tenho que premiar. Certo? Não é se eu vou tirar a nota, não. Isso está fora do meu controle. Então, não faça associação entre o grande prêmio e a nota. Nem pequenos prêmios, nem nada. Tá? Porque a nota já é muito manjada e o teu cérebro já criou um monte de preconceitos com ela. Outra coisa que é parecida com os pequenos prêmios, mas que seria mais pequenos desafios, é uma mistura das outras duas, que é você se colocar pequenos desafios. O próprio fato de você alcançar aquele desafio vai ser uma coisa que vai te deixar mais para cima. Por exemplo, você
tem que estudar inglês e na escola e por algum motivo você não gosta de inglês. Eu não acho que inglês é uma coisa que seja optativa hoje em dia, mas suponha que seja esse caso, tá? Você pode se propor a toda vez que você sentar numa aula de inglês, ou toda vez que você sentar para estudar, revisar a aula de inglês, alguma coisa assim, você vai aprender 5 palavras novas. Ou 3 palavras novas, se 5 for muito para você. O importante é que seja um pequeno desafio em que a maior probabilidade esteja a favor de você conseguir cumprir, certo? Porque aí o fato de você cumprir, poxa, aprendi mais 5. Se você tiver um rastreador, melhor ainda. Poxa, eu consegui mais 5, mais 5, mais 5, mais 5. Isso vai fazer você aprender e criar uma experiência positiva com os estudos. Você também pode fazer desafios do tipo, eu vou fazer 10 exercícios de física em meia hora, de um certo tipo lá, de uma certa matéria. Tá? E aí você tenta fazer. Se você conseguir, aí no próximo dia eu vou fazer 11 em meia hora. E assim você vai. Mas sempre lembrando que aqui não é para você se configurar para falhar. É para você se configurar para dar certo. Então tem que ser um desafio, ou seja, não pode ser uma coisa que, óbvio que eu vou fazer um exercício em 2 horas. É claro que você vai conseguir. Não, você tem que colocar 10 exercícios em meia hora, dependendo do tipo de exercício, é razoável. Pode ser que eu consiga, pode ser que eu não consiga. Mas eu vou tentar. E quando a gente bota esses desafios de velocidade, normalmente a nossa concentração aumenta, que é um ganho a mais aí. Então, e aí, quando você consegue alcançar esse pequeno desafio, você tem mais uma experiência positiva. Ou, se você tem várias aulas, por exemplo, de manhã, ou de noite, ou de tarde, sei lá, tem 4, 5 aulas seguidas. Você pode pegar um conceito de cada aula e se propor a memorizar. Então, você pode sentar lá e falar assim, o meu objetivo nessa aula é dar uma olhada geral, ver qual é o conceito mais interessante e memorizar esse conceito. Chegar em casa com ele memorizado. E aí você vai criando lá uma forma de memorizar. Você pode aprender técnicas de memorização, etc. Eu vou falar das técnicas daqui a pouco. Mas essas são formas de você criar pequenos desafios. Eu dei 3 exemplos aqui, mas você pode criar qualquer coisa que exista uma boa probabilidade de você conseguir, mas que não seja óbvia, vai servir como uma pequena injeçãozinha de dopamina no seu sistema de recompensa, criando associação positiva entre prazer e estudo. Agora nós vamos para algumas coisas um pouco mais fora da caixinha. Porque essa coisa de você criar um rastreador, você se dar pequenos prêmios e tal, essas coisas são mais ou menos conhecidas, tá? Mas a gente também tem algumas coisas que a maioria das pessoas que tentam ajudar os estudantes a aprender melhor, a se relacionar melhor com os estudos, não sugerem. Muitos deles até acham que é bobagem, mas não é. Lembrando que eu estou sempre me baseando aqui em ciência cognitiva, neurociência e tal. Então, eu vou falar aqui de algumas atividades que têm a ver com a sua autoexpressão. Uma necessidade muito grande que a gente tem como ser humano é de se expressar para o mundo. Então, quando a gente consegue se expressar para o mundo, a gente tem uma sensação de prazer. Então, se a gente fizer alguma coisa relacionada à autoexpressão e ao estudo, você consegue novamente criar associações positivas com os estudos. Uma coisa muito, muito legal é você usar desenhos e cores. Inclusive, tem uma pesquisa que foi feita com pesquisadores americanos e alemães. Eles fizeram um teste tanto com os estudantes alemães quanto com os estudantes americanos, em que eles mostravam, ensinavam um determinado assunto, que era a imunização, para os alunos, e metade dos alunos usava essa telinha aqui, sem cor e com os desenhos muito mais toscos, assim, sem carinha, sem sorriso, sem nada. E esse outro aqui, a única diferença é basicamente a cor e o fato dos desenhos terem carinhas. Mas no fundo, é o mesmo conteúdo, estruturado basicamente da mesma maneira. E os alunos que estudaram por esse sistema aqui, ligeiramente modificado, que assim, na prática não tem nenhuma diferença, eles aprenderam mais, eles ficaram mais satisfeitos com a sua própria experiência de aprendizagem. Eles tiveram um monte, foram várias coisas que eles mediram e em todos os casos os resultados foram positivos para esse lado aqui. Então, quando você usa cores e desenhos para fazer suas anotações e coisas assim, você não só está aprendendo melhor, você está também criando uma relação
mais positiva, mais alegre, mais tranquila com os estudos. Então, essa é uma maneira também de você aumentar a sua motivação aí para estudar. Outra coisa que algumas pessoas também podem achar que é uma bobagem, que não faz diferença e tal, principalmente as pessoas mais céticas, assim, né, mais duronas, galera de exatas, né, esse pessoal assim, é a questão dos materiais. Ter materiais que te agradem faz diferença. Também é uma experiência positiva. Lembra aquelas moças que gostam de um monte de tipo de caneta e tal? Tem, claro, as Instagramers da vida que exageram, tá? E se você quiser, inclusive, que eu fale um pouco desses exageros, o que, que vale a pena, o que, que não vale a pena, bota um comentário aí embaixo do vídeo que eu faço alguma coisa sobre isso. Mas o material, de maneira geral, não precisa ser nada espetacular, nada caríssimo, não sei o quê, mas é um material que tem a ver com a sua personalidade. Né? Um caderno que a capa é legal, e não qualquer caderno que você pega lá na papelaria, ou mais barato que você pega lá na papelaria. Às vezes a gente precisa economizar e tal, mas dá para você ter uma lapiseira legal, um caderno bacana, um conjunto de canetas coloridas para você poder usar as cores, que seja legal, que você goste da pegada da caneta e tal. Ter uma mochila bacana, uma mochila de boa qualidade. Essas pequenas coisas sinalizam para o seu cérebro que estudar é uma coisa legal. Então, é interessante que você cuide de ter um material bacana. Não precisa, como eu disse, ter um quarto de Instagrammer e ter lá centenas de canetas, caderno importado, nada disso. Mas tentar achar um material ali que tenha uma relação com a tua personalidade. Como eu disse, é uma atividade de autoexpressão. E se você tem uns pendores artísticos, uma maneira de você trabalhar isso é, por exemplo, criando memes de alguns temas. Por exemplo, esse meme aqui é um meme que rolou há algum tempo na internet e eu fiz uma versão para os temas que a gente fala na Mais Aprendizagem. Isso aqui foi publicado no Instagram. Né? Então, aqui era a matéria tranquila, que não precisava de tanto cuidado assim, e a matéria difícil que está aqui se afogando e a gente nem dá bola para ela até o último instante, né? Porque essa aqui gera dor, essa aqui gera prazer, né? E aí entra aquela coisa da dor e do prazer. Né? Então, isso foi um exemplo de como você pega um meme que está rolando e tenta criar coisas parecidas em cima de assuntos importantes que você precisa entender, que você precisa memorizar. Você está fazendo analogia, está desenvolvendo a criatividade, você vai divertir os seus colegas, vai ensinar os seus colegas. Então, essa é uma forma interessante para quem gosta desse tipo de material. Você pode desenhar, como aqui, é um meme desenhado. Você pode pegar fotos de memes comuns, você pode criar os seus próprios memes, mas a ideia é que você pegue assuntos das próprias coisas que você tem que estudar. Porque quando você consegue fazer uma piada, você tem que entender o negócio, né? Então, a questão de você conseguir criar a piada faz com que você fortaleça aquele conhecimento na sua cabeça e ainda cria uma relação legal, uma relação leve aí com seus estudos, certo? E se você não é muito de desenhar, mas gosta de música ou gosta de escrever, você pode ir para música ou para poesia, tá? Eu separei aqui uma quadrinha desse cara, Gonçalo da Silva, que é uma quadrinha de repentista, né? Então, a quadrinha é antiga, tá? E ela tá assim: com a teoria dos quanta e da relatividade, Albert Einstein ganhou tamanha celebridade que é tido como o gênio maior da humanidade. É um versinho bobinho, mas é uma coisa bem de repente mesmo, né? Acho que aqueles repentistas e tal, que se encontra muito na região Nordeste. Só que isso aqui tem uma aprendizagem, porque se eu te perguntasse hoje, todo mundo sabe quem é o Einstein, mas se eu perguntasse para você por que o Einstein ficou famoso, a maioria das pessoas não saberia responder. Essa quadrinha ensina. Se você memorizar essa quadrinha, você vai saber que o Einstein ficou famoso porque ele trabalhou tanto na teoria da mecânica quântica, da física quântica, quanto na teoria da relatividade. Tá? É uma informação pequena e tal, mas é uma informação um pouco mais profunda do que simplesmente saber que Albert Einstein foi considerado um gênio da física.
ok? Então, essa é uma maneira que você pode pegar alguns temas e tentar criar um pequeno verso, uma pequena música e tal. Não ficar esperando que seu professor do cursinho para vestibular ou do preparatório para o cursinho vá criar os negócios bonitinhos para você. Faça você o seu meme, faça você o seu versinho, faça você a sua música, se você sabe tocar algum instrumento. Tá? E aí você se expressa da forma como você mais gosta, porque geralmente quem gosta de escrever poesia e gosta de fazer música tem um prazer nisso. Então você associa novamente o prazer com o conhecimento que você precisa adquirir. Então, essas foram os aspectos de autoexpressão, tá? Algumas dicas de autoexpressão. Agora vamos falar de uma coisa mais. Saímos ali da coisa mais artística, mais leve e tal, mais subjetiva, digamos assim, para uma coisa mais objetiva. Os métodos de estudo podem ser um caminho, aliás, é um caminho bastante comum para você encontrar o prazer de aprender. Claro que tem que ser métodos de estudo que funcionem, ou seja, que tenham alguma base científica. E mesmo tendo base científica, você tem que experimentar, ajustar, adaptar, até você encontrar o seu, certo? Por que os métodos de estudo são um caminho tão poderoso para você voltar a ter prazer em aprender? É porque os métodos de estudo bem escolhidos, eles geralmente dão resultado. Mesmo que você não aplique o método exatamente como deveria ser, mesmo que você não aplique em toda a matéria e tal, geralmente quando você aplica um método de estudo, você tem um resultado melhor. E isso vai criando uma relação mais saudável, porque uma das coisas que faz as pessoas odiarem estudar é que elas tentam e tiram nota ruim. Ou até tiram uma nota assim mais ou menos, porque a prova foi mais ou menos, mas elas ficam sempre com aquela sensação de que não aprenderam nada, de que aquilo não serve para nada, elas não entendem muito bem porque estão estudando as coisas e tal. Com um método de estudo adequado para cada coisa que você está estudando, você vai obter resultado. E aí você começa a ficar feliz. Obviamente, todo mundo quer obter bons resultados. Tá? Então, essa é uma das formas bem poderosas de você aumentar a qualidade da sua relação com os estudos. Uma outra forma muito bacana é você fazer um projeto pessoal de estudo. Ah, mas eu já tenho tanta coisa para estudar, tudo bem. Mas, por exemplo, você está na faculdade e aí você tem uma linha que você quer seguir. Suponha que você está fazendo direito. Aí você resolveu que você vai ser do direito contábil, direito internacional, alguma área, direito internacional. O que acontece numa faculdade? Geralmente você tem que ver de uma forma razoavelmente superficial todas as áreas, e aí, quando você resolver atuar numa área específica, aí você tem que dar o seu jeito de se aprofundar naquilo. Ou você vai fazer uma especialização, ou você mesmo vai se dedicar mais àquele assunto, vai ganhando experiência e tal. Uma coisa legal que você pode fazer é, eu já sei, eu vou fazer direito internacional, então eu vou fazer um projeto, tá? Qual é a vantagem do projeto pessoal? É que você define o assunto, que geralmente tem a ver com o que você gosta, você define os materiais, os horários que você vai dedicar, em que condições você vai se dedicar, como que você vai fazer o registro, como que você vai avaliar se o seu projeto está indo bem, está indo mal, como que você vai colocar isso em prática. Você tem todo o poder de decisão. E poder de decisão é uma coisa muito ligada à motivação intrínseca. E aí, o que um projeto desse tem a ver com o prazer de estudar? Tem a ver com o seguinte, que esse controle todo que você tem, essa coisa toda, vai criar só experiências positivas. Você vai ter um projeto pessoal, aí você vai decidir qual vai ser o método de estudo, e aí você vai, se for esperto, já ouviu a minha dica anterior, você vai pegar um método que dê resultado, e aí você vai controlar o progresso, e aí você vai ficar feliz com o seu progresso. Então você tem uma oportunidade imensa de transformar uma experiência de estudo grande num, numa virada de chave, numa coisa assim, pô, isso pode ser muito legal, isso pode ser muito bom. E você ainda vai se especializar naquilo que você vai precisar, provavelmente, para a sua vida profissional.
certo? Então, essa coisa do projeto pessoal de estudos é uma coisa bastante poderosa. Vale para coisas práticas também. Eu dei um exemplo aqui de uma coisa mais teórica, tipo direito internacional. Mas você poderia, por exemplo, quem trabalha nas áreas de exatas, um cara que faz engenharia eletrônica, por exemplo, ele pode ter o seu projeto. Eu vou fazer um dispositivo assim assado. O cara que faz computação, ele pode fazer o seu programa que faz alguma coisa, seu aplicativo, né, que faz alguma coisa que ele acha interessante. Então, todas essas coisas são muito, muito motivadoras e fazem com que você vá criando experiências positivas para a sua aprendizagem. Eu estou repetindo bastante isso porque o objetivo maior de todas essas dicas aqui, além da aprendizagem, é você contrabalançar aquele monte de experiências negativas que a gente normalmente tem no sistema acadêmico tradicional com uma série de experiências positivas. Para você saber que o problema não é estudar, o problema é estudar em condições ruins. E aí você vai conseguindo novamente encontrar o prazer nessa aprendizagem. E finalmente, pessoas. Pessoas são muito importantes. Porque, olha, se você convive com gente que dá risada porque você lê literatura, mas você é de exatas, se você convive com pessoas que dizem que esse negócio de estudar não leva a lugar nenhum, é uma besteirada, que não sei o quê, ou se você convive com aqueles alunos do fundão que não prestam atenção na aula, depois na hora da prova ficam tentando colar, e não sei o quê e tal, isso vai fazer com que você meio que se iguale a essas pessoas. Elas vão ser o seu parâmetro. Então você precisa estar perto de pessoas que valorizem os estudos, que saibam estudar com prazer, que tenham uma boa visão de leitura, de estudo, de progresso na vida acadêmica e tal, porque essas pessoas vão ser parâmetros bons para você e vão te ajudar nessa jornada aí a superar mesmo aqueles obstáculos que não são tão prazerosos assim. Tá? Então, as pessoas são absolutamente fundamentais. Tá? Ande com as pessoas certas. A vovó tinha razão. Quando você anda com mais companhias, você acaba se contaminando de alguma maneira. Claro que a gente não é esponja também, né? Mas se todo mundo à sua volta acha que levar os estudos a sério é ridículo, é coisa de Zé Mané, aí você está numa situação muito difícil. Porque existe uma necessidade humana também muito grande, que é a necessidade de ser aceito, a necessidade de ser amado. E aí, se todo mundo à sua volta tem uma opinião ruim sobre os estudos, você vai acabar se deixando contaminar por isso. Certo? Agora, se você quer juntar essas três últimas aqui, mas muito mais, né? Tem tudo isso aí. Mas se você quer juntar os melhores métodos de estudo com a possibilidade de construir junto comigo um projeto pessoal de estudos, inclusive em cima de métodos de estudo, né? Você pode ter um projeto pessoal de aprender o maior número de métodos de estudo possíveis para que você escolha aqueles que dão mais certo para você. E um bando de gente que curte esse negócio de estudar, você precisa conhecer a Tribo Estudiosos. A Tribo Estudiosos é a nossa Netflix dos métodos de estudos, só que é uma Netflix junto com uma comunidade. Tudo que você faz lá dentro, você vai interagir com as pessoas. Você vai ter para quem mostrar, para mim principalmente, vai mostrar para mim, vai mostrar para os seus colegas, vão discutir juntos, você vai ver o que os outros estão fazendo, vai ver que as outras pessoas estão empolgadas também e tal. E toda semana tem coisa nova lá. Então, você vai estar num ambiente realmente que vai te empurrar para frente nessa experiência de aprender com eficiência e com prazer. Eu vou deixar o link da tribo aqui embaixo do vídeo, na descrição do vídeo, talvez aqui no card também. E vai lá, conhece a proposta, descobre como é, e você será muito bem-vindo, muito bem-vinda como um tribalista lá dentro da nossa tribo. E, obviamente, se você gostou dessas dicas aqui que eu dei para você melhorar a sua relação aí com os estudos, dá um joinha maroto aí nesse vídeo e se inscreve no canal, porque toda semana tem vídeo aqui ensinando você a aprender com prazer. Tchau!